Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal L Conte Desenvolvimento Contábil. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre as noções do ativo. O cronograma dessa aula nós vamos aprender os conceitos principais baseados no CPC 00 na sua segunda revisão. Nós vamos também tratar um pouco sobre os tipos de ativo e também a sua classificação. É um ponto muito importante tratar sobre o ativo devido à sua relevância, devido à quantidade de movimentação e também por fazer parte das demonstrações contábeis que devem ser apresentadas tanto para o fisco como também para os usuários da informação contábil. Então, se você não deseja perder nada, assista esse vídeo até o final. E se você gostar desse conteúdo, seja um inscrito, porque assim você estará aprendendo contabilidade de forma bem objetiva, sem nenhuma enrolação, direto ao ponto e totalmente de grátis. Vamos lá então. Primeiro ponto é entender o conceito do ativo segundo o CPC 00 na sua segunda revisão. O capítulo que trata sobre isso dentro do CPC é o capítulo de número 4. Diante desse capítulo, nós vamos ver que o ativo ele faz parte dos elementos dos demonstrativos contábeis, certo? Ele faz parte do demonstrativo contábil conhecido como balanço patrimonial, onde nós vamos ver toda a posição financeira e patrimonial dentro de uma empresa. Um ponto importante aqui é entender que este ativo ele precisa de um certo cuidado, porque ele representa todas as nossas aplicações de recursos. Essas aplicações, ela tem duas origens. Primeira origem, nós estamos falando do nosso passivo, que são os capitais de terceiros, seja fornecedores, sejam bancos que emprestam de dinheiro ou financiadores, e nós temos também as aplicações próprias dos sócios relacionados ao PL. Aqui nós estamos falando de sócios, acionistas. Então, eu espero que até aqui você tenha compreendido. Se até aqui ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, porque eu quero te ajudar a entender esta parte da contabilidade. Outro ponto muito importante é entender que para ser registrado como um ativo dentro de uma empresa, existem 3 requisitos. O primeiro requisito é o controle. Isso é, a contabilidade, a empresa, precisa ser capaz de mensurar e controlar as suas movimentações dentro da empresa. O segundo requisito, nós estamos falando de ele precisa estar relacionado com eventos passados. Seja uma compra, seja um investimento, seja uma aplicação de recurso por parte de sócios, precisa ser algo relacionado a um evento que já aconteceu. Desses 3 requisitos, o que gera um pouquinho de dúvida é o último requisito, que é o benefício futuro. Mas é bem simples de entender. Se nós temos um estoque, o que nós esperamos deste estoque como benefício? Uma venda, que por final vai trazer para nós recursos financeiros. Vamos supor que nós temos então um maquinário. Essa máquina, qual é o benefício que ela pode trazer para nós? É a sua produção. É melhorar a quantidade, melhorar a qualidade do produto vendido. Então, aqui nós esperamos de alguma forma um benefício futuro, seja ele financeiro, seja ele uma melhoria de processos, seja ele até mesmo a melhoria da qualidade do nosso serviço ou produto oferecido. Então, para ser classificado dentro do ativo, precisamos ter controle, precisa ser relacionado com o evento passado, mas também precisa esperar um benefício futuro. Entendido então os 3 requisitos, vamos então para a classificação. Nós temos dentro do ativo 2 classificações bases, que é o nosso ativo circulante, que ele está relacionado com a nossa movimentação a curto prazo, e nós temos o ativo não circulante, que está relacionado com a movimentação da empresa no longo prazo. Alguns exemplos bem claros e bem simples a respeito do ativo circulante são valores e bens que podem ser movimentados rapidamente e ser convertido em dinheiro ou recursos financeiros. Nós temos aqui, por exemplo, nossos estoques,
Nós temos aplicações de liquidez imediata, nós temos até mesmo nosso caixa e os disponíveis de caixa. Já no ativo não circulante, nós temos movimentações já um pouco mais difícil em converter em dinheiros. Por exemplo, nós temos o nosso imobilizado, que nós até temos uma utilização, esperamos benefícios futuros, porém, para vender um imobilizado da empresa com uma máquina que custa muito caro, é um pouco mais difícil de converter em dinheiro. Além do nosso imobilizado, nós temos clientes onde o seu vencimento excede o fechamento do balanço patrimonial. Nós temos também tributos a recuperar, tributos que nós sabemos que vai recuperar mais do que um período, como por exemplo o SIAP, que é o crédito de ICMS sobre o imobilizado, que precisamos apropriar em 48 avos, em 48 meses, então precisa ser classificado no longo prazo. Após isso, nós temos algum exemplo de classificação. Por exemplo, se nós temos a mercadoria, nós sabemos que essa mercadoria são os nossos estoques. E esses estoques, eles são convertidos rapidamente em recursos financeiros. Então, ele precisa ser classificado em ativo circulante. Se nós temos aqui, por exemplo, os impostos a recuperar, o ICMS normal de uma compra, ele pode ser utilizado dentro do mesmo período. Então, ele pode ser classificado como ativo circulante, diferente do SIAP. Nós temos aqui, por exemplo, nossas máquinas e equipamentos, que elas podem ser utilizadas por um longo período. Então, nesse caso, nós estamos falando de um ativo de longo prazo. Então, nós vamos registrar no ativo não circulante, certo? Então, lembre-se sempre, para que nós possamos classificar de forma correta, lembre-se que precisa ser convertido em moeda rapidamente. Se é convertido em moeda rapidamente, vai ser classificado no ativo circulante. Porém, se há demora para venda, para converter em moeda, então ele vai ficar classificado no ativo não circulante. Volto a falar, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, porque assim que possível eu estarei respondendo e tirando qualquer dúvida. Partindo desses princípios que nós aprendemos, então nós temos que entender a movimentação da conta dos ativos. Então, primeiramente, é entender a natureza. A natureza do ativo imobilizado, de forma geral, é uma natureza devedora, com exceções das contas retificadoras. E sendo contas de natureza devedora, nós temos uma regrinha básica, que nós vamos aumentar a sua movimentação a débito e nós vamos reduzir o valor das suas movimentações a crédito. Vamos pôr um exemplo bem claro. Se nós temos uma conta de bancos e nós temos como saldo o valor de R$1.000, quando nós vamos, por exemplo, fazer um depósito, nós temos um dinheiro em caixa e vamos depositar esse valor. Nós vamos, então, aumentar o valor do banco. Então, nós vamos aumentar o valor, por exemplo, de R$100, movimentando a débito. Assim, nós vamos estar aumentando o valor que nós temos no banco. Mas, se nós temos, por exemplo, neste banco, uma saída de recursos, onde nós vamos pagar um fornecedor que nós estamos devendo, e esse fornecedor, nós vamos ter um desembolso, um pagamento no valor de R$500, nós vamos ter uma redução dessa conta do banco no valor de R$500. Sendo assim, nós vamos movimentar a crédito, reduzindo o saldo que eu tenho dentro do meu banco. Eu espero que eu tenha te ajudado, apenas uma noção geral desse ativo, que é muito importante da empresa. Nós vamos fazer outros vídeos relacionados com o ativo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreva, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo deste canal que vai te ajudar a ser um profissional contábil mais qualificado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até a próxima.